Diz assim a Bíblia, João 13, a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E chegou-se a Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quais foram então as lições que Jesus queria que ficassem na mente dos seus discípulos de então e de hoje? A primeira lição era o grande amor de Jesus por nós. A segunda coisa que aprendemos foi a humildade do Senhor Jesus, a lição da humildade. Terceira lição, Jesus mostra que a sua missão e a sua obra tem um santo compromisso. A quarta coisa que esse texto vai me ensinar, talvez seja a mais natural desse texto, é serviço. A quinta e última coisa que Jesus vai nos ensinar nesse texto, se você quer de fato entender o que significa cristianismo, você tem que ser alcançado pelo amor de Jesus e amar Jesus. Você tem que entender que Jesus desceu do trono só por você, para a sua salvação. E Ele vai dizer, desce do teu trono, deixa Jesus trabalhar na tua vida e você ser uma bênção nessa terra. Ele vai dizer para você, olha, põe a toalha aí no braço, pega a bacia, cinge-se e vai servindo. E quando você servir, tem um compromisso focado com o propósito que é reconciliação. Mas ele vai colocar uma última coisa. Quando ele diz o verso 17, que diz assim, já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Ele vai mostrar para a gente que cristianismo é um compromisso inegociável com os valores do reino. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês viram algumas coisas, vocês ouviram algumas coisas, vocês são testemunhas de todos os sermões que eu preguei, vocês são testemunhas de todos os milagres, vocês são testemunhas de todos os gestos e atitudes. Se vocês conhecem a verdade,
vocês serão felizes se as praticarem. A gente está vivendo num tempo em que cristianismo deixou de ser uma fé prática, onde os valores da fé são relativos. Olha, eu creio em Jesus, eu amo a Deus, mas eu não sei se eu tenho que mudar a minha vida ou acertar a minha vida em qualquer área, porque eu vivo segundo a minha cabeça e não aquilo que Jesus quer. Agora, o que a Bíblia está ensinando é que isso não é cristianismo, isso é religião. Porque o verdadeiro cristianismo é um pacto e um compromisso inalienável com os valores do reino de Deus na nossa vida. E quando eu começo a estudar o Novo Testamento, eu vou ver que essa era uma coisa muito séria. Se você ler, por exemplo, o livro do Apocalipse, aquela carta, 7 cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia, há algumas expressões fortíssimas, e ainda mais se você entende o contexto que está por trás, que é perseguição da igreja. Tinha gente que estava sendo morta porque cria em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí o texto vai dizer assim: ser fiel até o quê? Não entendi. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente vai olhar para aquilo e vai ver, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos são presos e açoitados, eles voltam e diz o texto uma coisa maluca. Você lê aquele texto, você fica arrepiado. Eu estava relendo esses dias outra vez esse texto, fiquei arrepiado. E diz assim: e eles voltaram exultantes, porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Acho que aqueles homens eram tudo doido, não é? Como é que voltaram exultantes, porque foram encontrados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus? E às vezes a gente está preocupado se vai perder o emprego, se a gente não roubar, ou não entregar propina, ou não fizer o que é a norma da empresa em algum lugar. Meu querido, o que a Bíblia está dizendo é que existem valores inegociáveis. E que quando a gente toma posse dessa bênção, que é Jesus, o amor dEle, o poder dEle, a unção dEle, o lavar dos pés que nos restaura, nos levanta do buraco, é para a gente não cair no mesmo buraco de novo. E para a gente viver o projeto de Deus para a nossa vida. Porque na medida em que a gente vai vivendo esse projeto de Deus para a nossa vida, com compromisso, com seriedade, não somente a nossa vida é transformada, mas nós abençoamos o lugar em que vivemos. Nós estávamos conversando aqui, discutindo sobre família. E a gente vive hoje um tempo em que família mudou de sentido. E compromissos da família mudaram. E a gente não entende mais o valor da gente, de uma maneira sacrificial, trabalhar pela unidade da família. E às vezes a gente fica pensando que a gente tem apenas que gozar da família, no sentido de desfrutar a família, e não entende que a gente tem responsabilidade sacrificial um pelo outro. E aí a gente olha para esse mundo, e a gente vai vendo a desgraceira que está.
A gente começa a ver a violência. E a gente diz, por que tem tanta violência na terra? E a gente vai descobrir porque ninguém ensina ninguém que a gente paga um preço sacrificial pelo outro. E se eu não ensino que a gente tem que pagar um preço sacrificial pelo outro, pela unidade, pela bênção, que isso é de fato amor, a gente vai ensinar o que o mundo está ensinando, que a vida é uma relação de troca. Eu preciso disso, eu vou conquistar. Eu quero chegar no meu objetivo, o resto que se lasque. E queridos, essa é a norma da vida. E Jesus está dizendo assim, olha, não pode ser assim. Mas onde vai começar isso? Queridos, isso não começa no governo, isso não começa na escola, isso começa no teu coração e na tua casa. E se no teu coração e na tua casa você não estiver disposto a praticar sacrificialmente os valores que são inegociáveis. É tão sério isso, mas é tão sério que eu estava lendo alguns anos atrás, há 7 anos atrás, eu li numa revista de bordo de uma companhia aérea canadense, um texto que falava da necessidade de ensinar ética nas empresas, que os treinamentos da empresa deveriam incluir agora ética. E eu fui lá ler o texto para ver o que eles estavam dizendo com ética, o que significava ética, né? E eu achei muito interessante. Olha, a gente tem que dizer no treinamento da empresa que quando a gente está numa reunião pública, como a igreja, por exemplo, ou numa reunião pública, a gente desliga o celular. Aí tem que ensinar essa pessoa que a gente, quando está visitando alguém ou conversando com alguém em particular, a gente não fica respondendo mensagem de SMS. A gente tem que ensinar para a pessoa na empresa o valor de falar a verdade. E aí ele foi falando coisas assim tão... Poxa, isso é ética? E ele concluiu dizendo assim, porque antes essas coisas eram ensinadas na família e na igreja. Mas hoje não tem nem família nem igreja para ensinar nada a ninguém. Então as empresas têm que fazer isso. Eu achei um exagero há 7 anos atrás. Mas hoje eu fico pensando, será que é um exagero mesmo? Há valores que são inegociáveis, queridos. Hoje a gente está tão preocupado com o sucesso, mas tão preocupado com o sucesso, que a gente contrata mãe de aluguel. Eu estou falando sério, não estou brincando. Você contrata alguém para ficar na sua casa olhando os seus filhos, mas na verdade, sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela passa mais tempo do que você com os seus filhos. E os valores dessa pessoa se tornarão a educação do seu filho. Queridos, há coisas que são intransferíveis. Há valores inegociáveis. Ah, pastor, mas a realidade do mundo é outra. Mas a família continua sendo a mesma. Seu filho continua precisando de você para aprender valor de vida. E não vai ser a escola, não vai ser a academia, não vai ser a igreja, não vai ser... É você, querido. E se você não entender que esse valor é você, e se você tentar delegar para 5, 6, 10 pessoas, você vai colher o fruto disso daqui a pouco. Como essa geração já está colhendo o fruto. Não estou brincando, é sério demais. E o que a Bíblia está dizendo é que existem valores do reino de Deus. Estou pegando isso só como ilustração. Existem valores do reino de Deus que a gente tem que guardar no coração. E se eu creio que isso é uma verdade, só sou cristão de fato se eu me comprometer de uma maneira inalienável com esses valores. E queridos, eu vou dizer uma coisa muito séria. Eu não sei quanto tempo demora para Jesus voltar, mas Ele está voltando. Eu não tenho dúvida disso, que Jesus está voltando.
há vários sinais que nos dizem que Jesus está voltando. Mas um dos sinais que me alerta disso, é que a Bíblia fala que nos últimos tempos, o mundo viveria um tempo em que os valores seriam quebrados, até as coisas mais pueris de qualquer sociedade, como honrar os pais, como proteger os seus filhos, eles seriam trocados. Está lá na Bíblia, vai dizer que ia chegar os últimos tempos, ia mudar a mentalidade dos valores, e isso seria um sinal da vinda de Jesus. E querido, está chegando esse tempo, e é por causa disso que a Bíblia vai dizer que antes da volta de Jesus vai haver uma grande e terrível tribulação, porque vai ter um pequeno grupo que vai dizer: há valores inegociáveis, e esses sofrerão perseguição. A Bíblia diz isso claramente, porque eles vão andar na contramão da cultura e do jeito de viver do mundo. Eu não sei se isso vai acontecer hoje, amanhã, na minha geração, na sua, mas eu quero dizer, o mundo está se preparando para isso, e eu quero fazer parte daqueles que tenham alguma coisa para dizer. Eu tenho um compromisso com Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, e os valores que estão nas Escrituras Sagradas eu quero para mim. E queridos, olha, vai se pagar preços, vai se pagar preços para isso. Mas vai ser gostoso a gente dizer como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Porque, queridos, eu só vejo o Evangelho entrando nas cadeias, e aqueles que se convertem nas cadeias nunca mais voltam para as cadeias, porque Jesus os transforma. Eu vejo o Evangelho entrando lá na maior dificuldade do mundo hoje, que é o crack. 90% dos viciados hoje em substâncias químicas são dependentes de crack. E queridos, essa é uma desgraça. Mata de fato, corrompe, arrebenta com a vida, vicia violentamente, faz a pessoa perder o senso de valor. Ele vai cortar em picadinho alguém para pegar uma pedrinha de crack, pode ter certeza. Mas quando eu vejo a palavra de Deus chegando no coração de alguém dependente de crack, eu vejo a graça de Deus transformando aquela vida, como você já viu N testemunhos aqui. Quando eu vejo uma família toda arrebentada e quebrada, e vejo as pessoas querendo acertar e deixar Jesus lavar o coração, a vida e os pés, eu vejo aquela família sendo restaurada. Eu quero dizer para você que eu tenho um compromisso inalienável com Jesus e com a sua palavra, porque eu creio que Jesus é o poder de Deus que nos salva e nos transforma. E Jesus, naquela última noite, nesse último encontro, Ele faz todo esse gesto para dizer: olha, se você não lembrar de mais nada, se você não conseguir lembrar de mais nada a respeito daquilo que eu vim ensinar nesse mundo, lembra que eu amo vocês. Lembra que eu desci do trono por causa de vocês. Lembra disso. Lembra que eu estou compromissado em restaurar a tua vida em qualquer momento em que você esteja. Lembra disso. Lembra que eu não estou só compromissado filosoficamente com isso, mas eu vesti o cinto, peguei a bacia, a toalha e estou de cabeça nesse negócio para transformar a tua vida. Mas lembra que se você crê que isso é verdade, então você precisa viver esses valores na tua vida. Algumas entregas que precisam ser feitas na nossa vida. A primeira é: você pode perceber o quanto Jesus ama você? E a Bíblia diz que quando a gente sente isso, nós somos constrangidos a amar Jesus.
A Bíblia vai dizer que ninguém ama Jesus voluntariamente. Que coisa incrível, né? Mas que é o amor de Jesus que nos constrange a amá-lo. E queridos, eu queria dizer isso para você: Jesus está aqui, está do teu lado, o Espírito Santo de Deus está aqui do teu lado, para dizer para você: você é amado e eu tenho um propósito para a tua vida. E se você não consegue entender isso, Ele está dizendo: eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e eu desci do meu trono porque eu amo você. E eu tenho um propósito: restaurar a tua vida. Restaurar a tua vida. E o pacto que eu queria desafiar você a viver, se você entende isso, está na hora de deixar Jesus restaurar a tua vida. Tem gente teimosa, tem gente dura de coração, e Jesus está dizendo: para com isso, porque essa teimosia, essa dureza de coração não leva a nada, só arrebenta com você. Deixa eu hoje lavar os teus pés. Se você está já lavado no seu coração, mas você saiu pelo caminho que não devia, volta para mim. Ou se você está todo sujo e lameado, Ele está olhando para você e diz assim: não importa, eu quero transformar a tua vida e me reconciliar com você. E na medida em que Ele faz isso com você, Ele vai dizer: vou fazer você se levantar e ser ministro da reconciliação nessa terra. Que privilégio. Mas aí o Senhor vai dizer para a gente que isso tem que ser uma coisa prática, em que eu tenho que me comprometer com o propósito que Deus tem para a minha vida e com os valores do reino de Deus. E nessa noite eu queria orar por isso: compromisso. Essa é a palavra-chave. Compromisso com Jesus. Compromisso com os valores do reino de Deus e compromisso com as pessoas que Jesus ama, até aquelas que nos machucam. Está entendendo o que eu estou falando? E fulano, que é a pedra no meu sapato, esse também. Porque só assim, queridos, as marcas de Jesus vão fazer diferença na tua vida, na tua família, no teu trabalho, nessa cidade e nesse país. E nessa noite eu queria começar orando por você. Agora lembra que isso é um pacote só, não dá para pegar só um pedaço. Ah, eu quero só ser lavado. Não dá não. Eu só quero esse pedaço, não dá, Jesus? Não dá. Ou a gente pega o pacote completo, ou não dá. Ou Jesus nos lava para que a gente tenha um novo propósito de vida, eu vou continuar sujo. Porque se eu não tiver um novo propósito de vida, eu vou me quebrar outra vez, eu vou fazer as mesmas bobagens, eu vou casar pela 6ª vez. Entende o que eu estou falando? Não vai resolver nada. Mas se eu deixo Jesus entrar, me lavar, me perdoar, mas eu assumo novos valores, novos propósitos, a graça do Todo-Poderoso vem, e o Espírito Santo começa a transformar a minha vida e me faz ser um ministro da reconciliação. E nessa noite eu queria orar por você, mas pelo pacote inteiro. Você está entendendo o que eu estou falando? O Jesus que perdoa, que ama, que se humilha para vir até perto de você, que te lava, que serve, que abençoa, que responde às orações, mas que vai fazer você ministro do reino dele, e alguém que tem valores do reino de maneira inegociáveis. E esses valores vão vir na medida que você estiver lendo a Bíblia e deixar a palavra de Deus falar no teu coração. Os valores não são de uma igreja, de uma instituição. Se fosse isso, eu não teria nem coragem de pregar isso para você.
Mas cada vez que eu abro a Bíblia e começo a meditar nela, o Espírito Santo vai dizer: Pascoal, olha aqui um valor que você não está vivendo. E eu lá no meu quarto, me dobro o meu joelho e digo: Senhor, eu quero começar a praticar esse novo valor, que é velho, que já está na Escritura, mas que vai ser novo para mim a partir de hoje. Me dá graça. E queridos, algumas vezes eu vou chorar, porque alguns valores do reino vão mexer com coisas, mas eu vou dizer: louvado seja o teu nome, porque me achou digno de sofrer pelo reino, porque esse sofrimento é bênção, porque se ele não estivesse mexendo agora, a desgraça, a doença, a coisa terrível seria pior amanhã. E então, se ele está mexendo comigo, é porque ele me ama e ele tem um propósito para a minha vida.